Bem-vindos a todos. Esta semana estou falando com vocês das Ilhas Maurício e tivemos céus azuis maravilhosos e oceanos lindos. Acabamos de concluir um retiro de fim de semana no lado leste da ilha, em um hotel chamado Long Beach. E durante o fim de semana, cobrimos um capítulo do Bhagavad Gita que falava sobre as qualidades de uma pessoa iluminada. E na última sessão, em particular, destaca-se a importância do autocontrole. Agora, para aqueles que têm acompanhado nas últimas semanas e nossas sessões no podcast, vocês saberiam que quando dizemos autocontrole, isso não é mais um termo vago. Quando dizemos autocontrole, a qual parte da nossa personalidade estamos nos referindo? Alguém? Nossa mente. Nossa mente. Mas o que controla o quê? O intelecto controla a mente. O intelecto controla a mente e ele controla os sentidos. Os sentidos são atraídos por todas as tentações do mundo, todos os objetos sensoriais do mundo, e é da natureza dos sentidos serem atraídos para o mundo. O mundo em si está se tornando cada vez mais atraente. Está ficando cada vez mais fácil satisfazer desejos, satisfazer a sensualidade. Então, o autocontrole é a capacidade de gerenciar, governar, direcionar nossos sentidos, a mente, com todas as suas diferentes características e nos levar para onde gostaríamos de ir para nos tornarmos a pessoa que queremos ser e, finalmente, alcançar a evolução, a autorrealização, a iluminação. Agora, o primeiro passo no autocontrole é entender com o que estamos lidando, porque os sentidos, porque a mente, tudo isso precisa ser gerenciado, porque isso precisa ser governado. Nós pensamos na mente como sendo nós mesmos, então por que precisamos governar uma parte de nós? E temos ido semana a semana, qualidade por qualidade, dissecando a natureza da mente, aprendendo sobre essa ferramenta incrível que, se não for domada, nos sabota. Mas se for direcionada, torna-se nosso maior trunfo e, como diz o Bhagavad Gita, seu melhor amigo. Então vamos recapitular e também apresentar o tópico de hoje. A natureza da mente possui emoções. As emoções podem ser um pilar. As emoções também podem ser uma fraqueza. Sem a ajuda do intelecto para conduzi-las e direcioná-las, as emoções podem sequestrar e inundar a personalidade. Mas então também falamos sobre o instinto de manada. O instinto de manada é essa tendência de seguir o que os outros estão fazendo, o que não precisa ser o melhor para nós. Gostos e desgostos. Nós gravitamos em direção ao que gostamos, sem perceber que essa alegria ou prazer instantâneo pode não ser bom para nós, ou evitamos o que não gostamos, o que pode ser benéfico para nós. Portanto, o intelecto precisa se manter à parte, independentemente de você gostar ou não, e analisar: isso é o que é bom para mim? Isso é o que é necessário para os objetivos que quero alcançar? E então nós conversamos e passamos algum tempo falando sobre as preocupações e ansiedades da mente. Constantemente nos arrependendo, nos apegando ao passado, seja a erros que cometemos ou que outros cometeram, mas também ansiedade sobre o que vai acontecer no futuro. E então, chegando à última sessão, essa mente apresenta desejos intermináveis. E o propósito desses desejos intermináveis é ir buscar uma satisfação duradoura, uma realização duradoura. Por quê? Porque a mente está procurando por uma realização duradoura. Todo ser humano está em busca de felicidade. Nós só não estamos procurando por ela com estrutura, com lógica. Estão andando por aí aleatoriamente como se estivéssemos em um quarto escuro, esbarrando aqui e ali, batendo em mesas e móveis, quando poderíamos acender a luz e encontrar nosso caminho. Por que estamos procurando por uma satisfação duradoura? Alguém?
Por causa dos nossos desejos, os vasanas. Sim, correto? Então, por que os desejos? Quando nos aproximamos de um desejo, por que estamos procurando por uma satisfação duradoura? Porque nossa natureza original é que somos o ser, e o ser é infinito. Excelente! Então, estamos para sempre procurando por algo que é infinito. Ótimo! Nossa natureza original é absolutamente plena. Então, essa pressão para voltar à sua natureza original, para voltar ao seu espírito, a si mesmo, à sua verdadeira identidade, é o caminho espiritual, é o propósito de cada desejo. O problema é que os lugares onde estamos procurando por isso não darão uma satisfação duradoura. O sorvete pode fazer isso por você? Não. A riqueza pode fazer isso por você? Não. A família pode fazer isso por você? Não. Nada externo pode lhe dar essa satisfação duradoura. Portanto, nós dissemos, ó mente, que está constantemente gerando desejo após desejo na busca por uma satisfação duradoura, eu vejo esse jogo louco, muito louco. Você quer uma satisfação duradoura, mas estamos procurando nos lugares errados. Eu vejo isso. Então, em vez de perseguir o desejo, você dá um passo atrás e pode até continuar desejando, mas não deseja por felicidade, no sentido de que você entende que satisfazer constantemente o desejo não vai lhe trazer felicidade. O suficiente nunca é o bastante. Nenhum nível de sucesso, nenhum nível de conquista, nenhuma quantidade será capaz de lhe dar aquela saciedade final, aquela satisfação final, aquela sede interna saciada. John D. Rockefeller, o homem mais rico de sua época, foi questionado: quanto dinheiro é dinheiro suficiente? Ao que ele respondeu: apenas um pouco mais. E John D. Rockefeller, ao dizer isso, compartilha da insensatez da humanidade. Nós realmente pensamos que se trata de ter mais. Então, quando perseguimos desejos, estamos buscando a felicidade, mas fazemos isso de duas maneiras. Fazemos isso através da aquisição, e essa é a primeira motivação. E a segunda maneira é através do desfrute. O que quer que adquiramos, queremos desfrutar, queremos experimentar cada vez mais, portanto, a aquisição é o mais. Nunca é o suficiente. Qualquer quantia e você ainda achará que falta algo. A sessão de hoje intitula-se Indulgência e Apego. Ela fala sobre as outras duas características desta mente. Então, trata-se de buscar aquela satisfação duradoura. Não se baseia na aquisição. Então, percebemos isso. E estamos garantindo que não coloquemos nossa felicidade em uma aquisição futura, em uma conquista futura. Estamos tentando estar contentes com onde estamos. Estamos disciplinando nossos desejos, removendo aqueles de que não precisamos. Mas então, o outro lugar onde encontramos felicidade, além da aquisição, é no prazer. Você vai e faz uma boa refeição. Tão satisfatório. O local onde estamos no momento, nas Maurícias, é perfeito como um cartão postal. Linda! Palmeiras, oceano azul, céus ainda mais azuis, areia macia. Incrível! Você quer aproveitar. Você quer apreciar as vistas. Você quer apreciar os cheiros. Queremos aproveitar todas as diferentes sensações que o mundo tem a oferecer. Mas lembre-se, ao se aproximar desse objeto de prazer, precisamos estar cientes de que esse objeto de prazer não pode satisfazê-lo completamente. Então, suponha que uma pessoa venha, talvez do seu país, e você viaje até as Maurícias para o retiro de Vedanta, e diga: meu Deus, que lugar pacífico!
o que estou fazendo morando no país em que estou? E você se muda para as Maurícias. Essa é a resposta para todos os seus problemas? Pergunte às pessoas nas Maurícias. Elas são iluminadas? Elas são realizadas? Elas estão felizes? Elas querem outra coisa. Elas dizem: ah, a ilha é tão lenta, tão entediante, preciso de algo mais, quero ir para um lugar que tenha agito. E a mente inventa outra coisa. O problema com o prazer é que, quando experimentamos essa satisfação, a mente vai lá para cima. Ela experimentou aquela satisfação e então confunde aquele objeto. Ou pode ser uma pessoa. Você aproveita a companhia de alguém e pensa: é isso que eu procurei a minha vida inteira. Essa pessoa, este filho, este restaurante. Era isso. E a mente se convence disso e volta para aquele objeto ou pessoa. E é aqui que a indulgência se instala. Portanto, não há nada de errado em aproveitar. Por favor, aproveite o mundo. Mas quando você volta para o mundo e se entrega a ele, você está se entregando porque quer extrair daquele objeto todo o prazer que ele tem. Nós pensamos que aquele objeto continuará dando o prazer que experimentamos pela primeira vez. Mas qual é a nossa experiência? Qual é a nossa experiência? Se você pensar, talvez se tivesse ficado um pouco mais nas Ilhas Maurício, você teria estendido suas férias. Eu. É temporário. Ok, o que mais? Chegamos a um estágio de neutralização. Chegamos a um estágio de neutralização. Nós queremos muito mais. Queremos mais. Pensem bem. Para aqueles de vocês que são casados há algum tempo ou que namoram há muitos, muitos anos. Se vocês estão em um relacionamento há muito tempo, lembrem-se de quando se conheceram. A emoção, o entusiasmo, o namoro. Só de tocar as mãos já era uma experiência tão empolgante. Só o menor toque e a emoção. Por quê? Porque é novo, a empolgação tá lá, a emoção tá lá. E por causa do prazer que você sente com isso, a gente quer repetir. E então você se casa. E de repente, aquela situação de encontrar a pessoa apenas nos fins de semana, de vez em quando, muda completamente e você passa a ter disponibilidade total, 24 horas por dia, 7 dias por semana. E então seu parceiro tenta segurar sua mão e você diz: sua mão tá suada. Não, por favor. O que é esse negócio de segurar a mão? Não precisamos mais andar de mãos dadas. O que mudou? O que mudou? Será que essa pessoa realmente mudou de verdade? Então, qual é o fator que proporciona o prazer? A rotina mudou. A rotina mudou. Maran, A proximidade a proximidade mudou sim. é limitada. A proximidade é limitada. Uhum. O desejo e viver sempre, constantemente em um mundo de Maia. Certo. E você começa a dar como certo. Dá como certo. Novidade. Não. Sem expectativas. Sem expectativas. Novidade. A novidade, frescor. O frescor da experiência se foi porque nós nos entregamos a ela. E a mente é como uma criança. Ela não percebe o que está fazendo. Mas nós pegamos alguém ou algo que realmente apreciávamos. E ao nos entregarmos e buscarmos isso inocentemente, o que fazemos? Nós vamos e queremos mais e mais e mais. E o que acontece é a lei do valor decrescente.
Você talvez tenha estudado isso em economia. No Vedanta, é chamada de lei da neutralização. No início, quando você entra em contato com aquela pessoa ou aquele objeto, pode ser seu restaurante favorito, uma pizza que você gosta, pode ser um coquetel específico que você realmente aprecia. E quando você o toma pela primeira vez, prazer o máximo. Diz: ó, isso é um presente dos deuses. Incrível! Que pessoa, que objeto. Prazer máximo. Mas então, se você volta àquele objeto procurando pelo mesmo prazer, você obtém prazer, mas não na mesma quantidade da primeira vez. Então, você continua a entrar em contato com a ideia de aproveitar tanto quanto aproveitou da primeira vez. É quase como se estivéssemos mantendo aquela memória viva, tentando obter o que experimentamos pela primeira vez. Mas o problema é que, se você entra em contato com muita frequência posteriormente, isso é indulgência. Então, entrar em contato sem problemas. Mas quando você entra em contato repetidamente, o prazer cai até zero, até chegarmos a um ponto em que o desejo é tão forte e você está entrando em contato com o objeto ou a pessoa, mas não há prazer porque já tivemos isso demais. Perdemos a novidade. Nós passamos a não dar mais valor. Prazer zero. Minha pergunta para você então: por que continuamos a entrar em contato com essa pessoa ou objeto? Pode ser uma xícara de café. No começo, um café de vez em quando. Tão refrescante, tão reconfortante. Uau! E então você diz: deixe-me tornar isso parte da minha vida. E você toma uma vez por dia e aproveita essa vez por dia. Mas então, aquele café de uma vez por dia se torna a primeira coisa que faço quando acordo. E depois vira, em algumas partes da Europa, ao meio-dia, as pessoas já tomaram 5 expressos. Por que será que a pessoa continua tomando café dia após dia, mesmo quando chega a um ponto em que, na verdade, ela já não está mais sentindo prazer nenhum com a bebida? É um comportamento curioso, não acha? Não lhe dá prazer. Pode ser alguém que bebe, pode ser um fumante, pode ser um casamento. Por que você continua em contato com aquela pessoa ou aquele objeto se não há prazer? Tentando repetir Uhum. a experiência ou procurando por aquela primeira experiência. Sim, você está procurando por aquela primeira experiência? Ok. Se eles não têm, eles sentem dor. Então, para evitar isso, eles cedem, mesmo que não estejam sentindo prazer. Se você não tem, há um desconforto. Então, mas nos entregamos tanto a algo que costumávamos aproveitar, e você poderia chamar isso de tomar como garantido, que simplesmente se torna normal. Portanto, a neutralização ocorre quando você teve tanto excesso daquilo que não sente mais prazer. Mas se você não tem, ou se lhe é negado, você sente que algo está faltando, algo incompleto em você. Então imagine, e esse é o sintoma de abstinência. Você se acostumou tanto com isso que, quando tenta se afastar, sente-se incompleto. Seu corpo leva um tempo para se ajustar à falta disso. Nós nos tornamos dependentes disso sem obter o benefício. E o pior é que estamos fazendo isso com coisas de que gostamos. Estamos fazendo isso com pessoas cuja companhia apreciamos. E porque temos acesso ou temos a acessibilidade, a disponibilidade, o que fazemos? Nós vamos lá e exageramos, perdemos o relacionamento, perdemos o prazer. Portanto, se quisermos continuar aproveitando qualquer coisa na vida, seja sorvete, Maurício, férias ou uma pessoa, ou para prolongar um relacionamento, o que precisamos fazer? Como o intelecto precisa intervir e gerenciar essa natureza da mente de se entregar onde quer que encontre prazer? O que precisamos fazer? Um pouco de restrição ou intelecto? Restrição. Você deve usar seu intelecto para governá-lo, Usa seu intelecto. trabalhar em nosso eu interior. Trabalhar nosso interior.
Na verdade, o aspecto ou a resposta mais simples para essa questão é considerada regular. Dê um pouco de espaço, um pouco de folga, apenas um pouco de espaço. Mas se você chegar muito, muito perto, você perde a perspectiva, você perde a alegria. Você dá um pouco de espaço para que aquela pessoa seja quem ela é. Você dá um pouco de espaço para que o contato seja sempre renovado. Isso não significa espaço físico. Pode não ser espaço físico. O aspecto mais importante é: você está dando espaço na sua mente? Se você está constantemente pensando nisso, é aí que o prazer vai embora. Mas se você der um pouco de espaço na sua mente, não ficar pensando nisso o tempo todo, então, quando você entrar em contato novamente, o prazer volta. Khalil Gibran, o grande poeta e filósofo, nos deixa uma reflexão profunda ao dizer: o casamento é como um templo sagrado que repousa sobre duas colunas. Se elas se aproximarem demais uma da outra, perdendo sua individualidade, o templo, infelizmente, desmoronará. Então, casamento é algo lindo. É um templo, mas esse templo repousa sobre duas colunas, então há espaço entre elas. Mas se você as aproximar demais, ele cai. Robert Louis Stevenson diz: as ausências exercem uma boa influência no amor. Então, de vez em quando, fazer uma pausa, viajar, manter um certo espaço no relacionamento é algo positivo. As ausências exercem uma boa influência no amor e o mantém brilhante e delicado. Então, para aqueles de vocês que têm parceiros e moram com eles, isso não é fácil. Mas quando vocês vão trabalhar e vão para trabalhos diferentes, há uma oportunidade aí. Existe uma ausência. Então, quando vocês finalmente voltam e se reencontram, percebem que existe uma expectativa muito grande no ar, um frescor, sabe? Como se tudo fosse novo de novo. Você quer contar como foi o seu dia? Que conversas você tem? Quem você conheceu? Caso contrário, nós passamos a não dar valor. Portanto, precisamos ter cuidado com a indulgência. É da natureza e da mente. Então, a partir dessa qualidade da mente, qual é a lição que levamos para casa hoje? Desenvolva o intelecto. Desenvolva o intelecto. Sabe, em qualquer uma das nossas salas de aula, se eu fizer qualquer pergunta, se você disser desenvolva o intelecto, em 50% das vezes você estará correto. Tudo se resume a isso. Desenvolva o intelecto. Desenvolva o intelecto. Essa é a nossa ferramenta para o desenvolvimento humano. Sim, nós temos que desenvolver um intelecto. Estou procurando algo um pouco mais específico. Será que a mente não tem dimensão nem direção? A mente não tem direção nem dimensão. Então, temos que entender que essa mente pode continuar se entregando até que todo o prazer seja obliterado. Então, portanto, Moderação. moderação. E quando é que a gente percebe isso, Paris? Sem apego. Sem apego. Desculpe, Saka. O que você quer dizer com quando é que a gente percebe isso? Quando é que agimos de acordo com isso? Quando é que agimos de acordo com isso? Quando decidimos moderar? Quando decidimos regular? Acho que é preciso uma consciência aguçada para observar nós mesmos sendo indulgentes e, então, dizer a nós mesmos: isso é indulgência. Passou do mero desfrute e prazer. E então você instila um grau de moderação. Então é muita autoconsciência. Portanto, o intelecto está constantemente observando nossos diferentes relacionamentos e garantindo que nunca chegue à indulgência, onde você sente o prazer diminuindo. Isso significa que estou entrando em contato demais. Preciso dar um pouco de espaço, um pouco de distância. Então, para proteger o relacionamento, para preservar o prazer, dê um pouco de espaço.
Se você tem um lugar favorito que visita e gosta muito, você vai lá uma vez por mês, é um mimo, é uma emoção. Você vai lá uma vez por semana, ainda tá tudo bem, se aproveita. Você vai lá todo dia, já não é tanto. Suponha que você tivesse a capacidade de contratar um cozinheiro e esse cozinheiro cozinhasse para você dia e noite aquele cardápio. O prazer diminui. Depois de 2 semanas a um mês, não há mais prazer. Então, se sabemos que realmente gostamos de algo, espaçamos. Mantenha esse espaço. Se você perceber que tem algo que faz regularmente e começa a notar que já não lhe dá o mesmo prazer, faça uma pequena pausa e o prazer voltará. Agora, a indulgência é, na verdade, a qualidade fundamental que nos conduz de forma gradual ao próximo aspecto da nossa mente. É um passo essencial. Quando começamos a ser indulgentes, continuamos pensando em uma pessoa ou em um objeto. A mente tem a tendência de ficar presa a essa pessoa ou objeto. Isso é chamado de apego. Nós nos apegamos e o problema com o apego é que não sabemos que é algo negativo. Na verdade, na sociedade ele é glorificado. Confundimos apego com amor. Então, por um lado, é incentivado, dizendo que devemos nos apegar. Devemos ser apegados à nossa família. Devemos ser apegados ao nosso trabalho. Devemos ser apegados ao nosso emprego, sem perceber as consequências devastadoras dessa qualidade da mente. Então, vamos começar por ter um entendimento comum. O que é apego? Alguém sabe? Amor mais egoísmo. Amor mais egoísmo. Essa é a definição. O que mais? Perder a si mesmo. Perder a si mesmo? Completamente. Completamente. Uma conexão ou vínculo forte com alguém ou alguma coisa. Uhum. Nós queremos que a pessoa faça o que esperamos que ela faça, ou o que queremos que ela faça, não o que ela gostaria de fazer. Essas são expressões de apego. O apego está no nível da mente. Mas quando dizemos que estamos apegados, significa que estamos pegando nosso pensamento e o amarrando a outra pessoa ou objeto. Então essa pessoa ou objeto se torna o objeto de apego. Nós amarramos, por assim dizer, um fio mental. Então tudo que acontece com aquela pessoa acontece conosco. Estamos conectados. Agora, imagine se você se amarrasse fisicamente a uma cadeira, à mesa, aos seus móveis, à sua cama, ao seu travesseiro, ao seu filho, à sua filha, ao seu marido, à sua esposa. Se você se amarrou a tantas coisas, à sua casa, quando tenta se mover, você não consegue porque está preso. Então, fisicamente, nós entendemos. Eu não consigo me mover porque estou amarrado. Eu não tenho liberdade. Mas se eu estou fazendo isso mentalmente, eu não consigo me mover. Se você está apegado à sua cama, algumas pessoas dizem: o lugar mais confortável do mundo inteiro para dormir é a minha cama. Ok, talvez você tenha lençóis específicos. Você tem um tipo específico de travesseiro que te dá suporte para a sua postura. Você tem um colchão especial. Não há nada de errado com isso. Mas se você está apegado, qual é o outro lado da moeda? Sua felicidade depende disso. Sua felicidade é dependente disso. E você diz: ah, sim, uma boa noite de sono é importante. Você se torna escravo daquela cama, ou móvel, ou qualquer coisa, Ana, Isso se torna uma prisão. isso acaba se tornando uma verdadeira prisão, simplesmente porque você não consegue mais se mover livremente como antes. Você não consegue dormir em nenhum outro lugar. Você não consegue ficar tão confortável em nenhum outro lugar. Então você se tornou preso àquela cama. Agora, você pode levar sua cama com você? Algumas pessoas tentam. Algumas pessoas levam seu travesseiro com ela.
Então nós nos apegamos às pessoas e dizemos, não, mas eu vou levar as pessoas comigo. Agora, você pode levar seu cônjuge a todos os lugares, para suas reuniões de negócios, para suas reuniões de trabalho? Você diz, sim, tudo bem, leve seu cônjuge. Você pode levar seus filhos? As pessoas estão levando seus filhos agora para reuniões governamentais. Agora, isso é apego às coisas e aos seres ao seu redor. Você não consegue se mover porque eles têm suas próprias limitações, restrições. Isso é escravidão, mas é autoimposta. Você não nasceu apegado à sua cama. Você não nasceu apegado a um tipo específico de comida, apegado a uma temperatura específica, 23 graus Celsius. Essas são todas coisas que nós definimos e às quais nos apegamos. E o principal motivo pelo qual quase ninguém consegue perceber a verdadeira gravidade do apego emocional é justamente porque, na nossa cultura, ele é constantemente confundido e até mesmo equiparado ao amor verdadeiro, o que nos impede de enxergar o quanto isso pode ser prejudicial para o nosso bem-estar. E amor, claro, positivo, todas as conotações positivas. E o amor é uma emoção positiva. Significa unidade, significa identificação, significa compreensão. Mas amor não é igual a apego. A diferença é que o amor é essa unidade, e se você tem essa emoção, como pode haver confronto? Como pode haver consequências negativas se você compreende alguém? Não pode haver discussão porque você vê o ponto de vista da pessoa. Mas, quando esse sentimento de amor é poluído, ou melhor, estragado pelo egoísmo humano, ele deixa de ser amor e se torna apenas apego. Então, alguns de nossos relacionamentos podem ter sido inicialmente uma identificação genuína, mas quando começamos a fazer com que se trate do que estou ganhando com o relacionamento, o que estou recebendo, se estou recebendo o suficiente, então temos um problema. E o problema é este. Ele se torna apego, e esse egoísmo se expressa de formas que destroem o relacionamento. Como voltamos ao amor? Apego menos egoísmo é igual a amor. Nesta sessão, vamos compartilhar quais são os sintomas do apego para que possamos identificá-lo em nossos relacionamentos e, com sorte, tentar reduzir esse egoísmo, tentar reduzir esse apego e voltar ao amor que nutrirá e manterá o relacionamento vivo. O apego só leva à tristeza, ao sofrimento, à separação. Haverá separação. Na verdade, Swami Ramatirtha coloca isso de forma tão poderosa. Ele diz que é uma lei. E quando você ouve as palavras dele, e vou ler a citação agora, você sente a gravidade dessa qualidade e como, mais do que qualquer outra coisa, é essa qualidade que precisamos observar na mente. Existe uma lei de que qualquer pessoa neste mundo que se apegar a qualquer personalidade ou objeto mundano terá que sofrer. Ou esse amigo ou objeto será tirado dele, ou um deles morrerá, ou haverá uma ruptura entre eles. Esta é uma lei inevitável. Ela tem que funcionar. E a maneira simples de entender isso é que tudo neste mundo, cada pessoa, cada objeto, cada situação, guerra e paz, tudo deve passar. Mas se você se apegar aos fenômenos mutáveis, se você se apegar a uma pessoa não é permanente. Se você se apegar a uma situação não é permanente. Se você se apegar a qualquer objeto, nada dura para sempre. Na verdade, a única coisa constante sobre o mundo é que ele mudará. E se você se apegar a ele, esperando mantê-lo igual, dependendo dele, você deve e irá sofrer. É quase como se a natureza não permitisse que você se apegasse a nada, porque sua verdadeira natureza é a liberdade, a libertação. E se você se apega a qualquer coisa por ignorância, essa mente infantil se apega, esperando mantê-la igual, esperando sempre aproveitá-la da maneira como costumava ser.
A natureza te derruba, te separa. Você perde o objeto daquilo a que está apegado. Você perde a pessoa a quem está apegado. A outra pessoa morrerá. Haverá uma ruptura, haverá um desentendimento. Parece tão profético, como se alguém estivesse vendo o futuro. E agora, quando passarmos pelos sintomas do apego, você verá que isso não é prever o futuro. Isso é apenas causa e efeito. Se você está apegado a uma pessoa, haverá tristeza, porque a maneira como você se comporta em um relacionamento levará a essa separação. No Bhagavad Gita, capítulo 5, descreve-se qualquer tipo de apego como dukkha, que significa sofrimento. Dukkha Yonaya, que significa ventres de sofrimento. De metáfora. O apego a qualquer objeto ou pessoa é um ventre de sofrimento. Significa que, no momento, você pode estar aproveitando, pode pensar que o apego é divertido, que está lhe agradando, mas é um ventre. Ele dará luz ao sofrimento. É sofrimento em potencial. E se entendermos isso desde o início, protegeremos nossa mente de não nos apegarmos a ninguém, a nada. Agora, sua pergunta pode ser, mas e quanto à minha família? Incluindo sua família. E quanto ao meu filho? Como posso não me apegar ao meu filho? O filho veio de mim. Se você realmente deseja manter um relacionamento próximo durante toda a sua vida com seu filho, é fundamental que você não se apegue de forma excessiva a ele. Se você quer um relacionamento duradouro com seu parceiro, evite o apego. Então, tudo bem. Discutimos a seriedade da consequência do apego. Mas como podemos identificá-lo? Que é isso? E existem 3 sintomas de apego. O primeiro é a dependência. Portanto, esse egoísmo se manifesta na forma de dependência. Eu sou dependente da outra pessoa? Então, quando nos apegamos, colocamos nossa felicidade, colocamos nossa segurança naquele objeto ou pessoa, então há uma dependência. Agora, o motivo disso ser difícil para o relacionamento é que essa pessoa ou objeto nem sempre pode estar presente. Então, se essa pessoa ou objeto não está lá, sofrimento. Você sente falta da pessoa, né? Você é dependente. Mas, além disso, se você é dependente do comportamento daquela pessoa, do desempenho daquela pessoa, de que aquela pessoa esteja feliz para que você seja feliz, você entregou sua felicidade, seu estado de espírito a essa pessoa. Algumas pessoas condicionam sua felicidade ao desempenho das crianças na escola. Então, se as crianças não vão bem na escola, os pais ficam infelizes, como se tivessem fracassado na vida. O que estou fazendo de errado? Por que essas crianças? Tenho certeza de que todos nós podemos nos identificar com isso. Mas para pensar, como a criança se sente? Se você condiciona sua felicidade ao desempenho da criança, como a criança se sente? Ele não está muito sobrecarregado. Ele se sente sufocado, sufocada, culpado. Ele se sente culpado pelos pais. Sente-se culpada por não atender as expectativas. Por não atender às expectativas, você está se sentindo inadequado, inadequado. Você está se sentindo julgado. Você está se sentindo pressionado. Por quê? A pessoa que diz te amar quer que você se encaixe em um molde específico, em um tempo específico. E não é isso que você é. Então você está constantemente enfrentando essa batalha de que eles estão apaixonados não por você. Eles estão apaixonados pela ideia que fazem de você. Então eles continuam comparando você com essa ideia que tem de você. E a criança sente isso. Esse fardo da expectativa, esse fardo do comportamento,
torna-se uma tarefa tão onerosa que a criança não consegue lidar com isso, porque ninguém pode ser responsável pela felicidade de outra pessoa. Isso é um trabalho interno que cabe a cada pessoa. Portanto, você é responsável pela sua felicidade. Eu sou responsável pela minha felicidade. Podemos apoiar um ao outro nessa jornada, mas, no fim das contas, seu parceiro precisa fazer o trabalho pela sua própria satisfação interior. Você precisa fazer o trabalho pela sua própria satisfação interior. Mas, se você espera que a outra pessoa te faça feliz, que fardo! É um fardo impossível que ninguém consegue carregar. E depois de um certo ponto, eles dizem: chega, é demais. Isso é dependência. A segunda parte, ou o segundo sintoma do apego, é a possessividade. É uma forma de controle. Queremos que as coisas sejam do nosso jeito e damos uma disfarçada. Damos um toque positivo nisso. Não, é pro bem deles. É pro crescimento deles. Eu quero controlá-los. Eu quero ter certeza de que eles fiquem seguros. E dizemos, justificamos, é pro bem deles, é o melhor para eles. Segundo Kant. Segundo você. É o que você acha que é melhor para outra pessoa e é aí que entra a possessividade. Então, no relacionamento, o meu e o eu vêm antes da pessoa. Portanto, é mais sobre o meu do que sobre o objeto ou a pessoa de apego. Ah, é meu filho. Então você está mais preocupado com o meu do que com o filho. Minha filha tem que ter isso. Minha esposa tem que ser assim. E com todos esses controles, não percebemos o efeito que isso está causando na outra pessoa. Então, como a possessividade se expressa? Então, ou ela se expressa através de mimos, certo? Então é meu filho, então eu quero dar o melhor para meu filho, então nós mimamos, mimamos, mimamos. Lembro-me de encontrar em um dos compromissos na residência do Swamiji. Uma pessoa tinha vindo encontrar o Swamiji, e eu estava na sala de estar, então tive que cuidar da filha, de 10 anos. A mãe tinha ido encontrar o Swamiji. Eu tô lá, e a filha de 10 anos me pergunta: qual iPhone você tem? Então eu disse: ok, eu tenho um iPhone 12. E ela disse: eu tenho um iPhone na época. Eu tenho um iPhone 13. Eu disse: ok, muito bom. Ela disse: eu tenho. Não. Eu tenho o iPhone 13, mas eu também tenho o iPhone 12. Eu tenho o iPhone 11, eu tenho o iPhone 10, eu tenho o iPhone 9, 8, 7. Ela tem todos os iPhones. Agora, eu me pergunto: que tipo de emoção ela pode esperar quando tiver 22 anos? O próximo iPhone? O iPhone, que quer que seja na época? iPhone 27? O que há para se esperar? Porque nessa idade, os pais já deram o melhor celular, as melhores roupas, as melhores férias, as melhores viagens. Quando eles chegam aos 21 anos, será que ainda há algo para se esperar na vida? E, naturalmente, a criança achará tudo entediante porque recebeu tudo tão facilmente. E quem fez isso com a criança? Nós fizemos isso com nosso próprio filho. Com a ideia de que a criança deve ter tudo, mas isso é nossa possessividade. Isso é mais sobre mim e o meu do que sobre o que é melhor para a criança. Precisamos regular para que a criança aproveite, tenha algo pelo que trabalhar, algo para esperar, um propósito. O segundo aspecto da possessividade é o controle. O que fazer, o que não fazer. Não faz isso. Aconselhar constantemente. E essa instrução constante pode ser desastrosa, porque se a instrução é tão frequente, e eu me lembro de uma de nossas sobrinhas, nós apenas perguntamos a ela de brincadeira: qual é o seu nome, querida? E ela respondeu: meu nome? Meu nome é faça isso, não faça isso, faça isso, não faça isso, faça isso, não faça isso. Porque ao longo do dia dela em casa, os pais estão constantemente dizendo: faça isso, não faça isso, faça isso, não faça isso.
Mas esses constantes faça isso e não faça aquilo, essa forma de instrução, se a criança tiver uma natureza mais agressiva, ela acaba se tornando rebelde. Ela simplesmente reage contra, entende? É uma resposta natural. Mas pior, e o dano sendo irreparável, é se a criança for de natureza passiva. Essa criança se torna um vegetal, para de reagir ao mundo. Porque para sobreviver a toda essa instrução constante, a todo esse controle constante, a supressão da natureza e da personalidade da criança, para que a criança sobreviva, ou a mente se rebela, ou a mente simplesmente entra em colapso e para de agir ou reagir ao mundo. Agora, você pode encontrar isso em relacionamentos onde há um parceiro muito dominante. Você descobre que a outra pessoa começa a se rebelar ou entra em modo vegetativo. E se você está vendo isso com seus filhos, talvez precisemos reduzir o controle, reduzir a possessividade, reduzir as instruções. O último sintoma do apego é que, quando nos apegamos, não amamos de forma igual. Amamos de forma preferencial. Amamos o objeto de apego. Mas quando você pensa sobre por que você ama aquela pessoa em particular, por que você ama aquela pessoa? Amor condicional. Se eles fazem o que gostamos que façam. Eles fazem o que gostamos que façam. Aham. É, porque eles estão atendendo às nossas necessidades. Porque eles estão atendendo às nossas necessidades. E nós dizemos amar a criança, dizemos amar o parceiro, mas na verdade amamos o que eles estão nos dando. Amamos a sensação que eles atendem. Amamos como eles nos provêem materialmente, financeiramente. Amamos as emoções que eles nos dão. Amamos as ideias que eles nos dão. Mas quando eles param de atender, é aí que você vê claramente o apego. Você não ama a pessoa como ela é, na verdade. Você ama o que ela faz por você. Então, na verdade, você não está amando a pessoa. Você está amando a si mesmo através da pessoa. E quando a pessoa decide algo diferente ou decide se comportar de forma diferente da que você gosta, da que você espera, você alega que a outra pessoa mudou. A outra pessoa não mudou. Você só nunca amou o pacote completo. Você só amava as coisas que estava recebendo. E no momento em que você para de receber ou quando é diferente, o relacionamento desmorona. Portanto, vamos tentar purificar nosso amor. Ame as pessoas como elas são. E se você for capaz de amar assim, independentemente do que você recebe, se você ama a pessoa, se você entende a pessoa, se você é capaz de ter essa habilidade de enxergar a pessoa e então sentir emoção por ela, independentemente do que você está recebendo ou não, então você entendeu como amar. E esse tipo de amor não se limitará apenas ao seu filho. A criança pode te ensinar a amar, mas com esse entendimento você descobrirá que esse amor começa a permear tudo. Erich Fromm, um grande filósofo, diz: se uma pessoa ama apenas uma pessoa e é indiferente a todas as outras, significa que se você ama uma, mas odeia todo o resto, fica muito claro que isso não é amor. É um apego simbiótico. Portanto, se o seu amor é preferencial, é apego ou um egoísmo ampliado. Você está amando a si mesmo. E porque essa pessoa te elogia, porque essa pessoa faz o que você diz, você afirma amá-la. Isso não é amor, é apego. O amor verdadeiro é universal. O apego é muito preferencial. Então, pelo que devemos tentar aspirar? Sem dúvida, temos sentimentos pela nossa família. Mas vamos pegar esses sentimentos pela família e aprender a amar mais, a expandi-los e levá-los aos outros.
A sensação de quando você é solteiro, nós realmente não sabemos o significado de amar outra pessoa. E então você se casa, e a ideia da vida de casado é que você experimenta emoções diferentes. Você começa a sentir sentimentos que nunca teve antes. E sua ideia de você se estende para outra pessoa. E então se estende para sua família. Mas, em algum momento ao longo do caminho, isso se torna o limite. E em vez de usar as lições de amor que recebemos de nossos filhos e de nosso cônjuge e tornar esse limite flexível, permeável, nós temos um limite fixo. Expanda o limite. Por que não ter por todas as crianças aquele sentimento que você tem pelos seus filhos? O sentimento que você tem pelos seus irmãos e irmãs, por que não por todos os irmãos e irmãs? Sem dúvida, seus deveres e responsabilidades para com seus próprios filhos existem. Você os trouxe ao mundo. Mas por que o sentimento deveria ser restrito? Deixe-o se espalhar. Deixe fluir. Swami Parthasarathi diz: sua casa deve ser o centro que irradia para fora, não o limite do seu afeto. Portanto, não permita que o amor pare na sua casa. Se o seu amor estagna, ele se torna apego. E quando se torne apego, você perderá sua família. Eles sairão de casa, divórcio, desentendimento, confronto. Deixe o amor ser puro e continuar em movimento, incluindo cada vez mais. Então, vamos estar cientes dos nossos apegos. Vamos identificá-los. Porque se pudermos identificá-los, podemos, com o nosso intelecto, começar a reduzir o apego, mas também garantir que não criemos novos apegos. E nos protegermos contra o apego. Na verdade, se você ama sem apego, é melhor para o relacionamento. Agora, na próxima aula, vamos abordar 3 poemas. E esses 3 poemas, que são citados em The Fall of the Human Intellect e também em um dos livros do nosso curso chamado Select English Poems, falam sobre o efeito devastador do apego. O primeiro poema fala sobre o apego da esposa ao marido, Lauda Mia, de William Wordsworth. O segundo poema, Andrea del Sarto, é sobre o marido em relação à esposa, de Robert Browning. E o terceiro poema, outra obra-prima literária de Matthew Arnold, é sobre pais e filhos, filhos e pais. E através desses 3 poemas, falaremos sobre cada relacionamento e como talvez possamos refinar e purificar nosso próprio relacionamento com o parceiro, com o filho e nosso relacionamento com os pais. É isso por essa semana. Agora vamos responder as suas perguntas. Fique à vontade para abrir o microfone e fazer sua pergunta. Dakara, posso perguntar? Eu já escrevi ali, Ok? mas estou lendo. Claro. Você disse que nunca alcançamos a saciedade. Não seria mais como se a alcançássemos, mas ela fosse apenas passageira? Então, nós não alcançamos, e o adjetivo que usei foi saciedade duradoura. Ok, Então, estamos procurando por aquela ok. infinitude. Então, sim, É, a gente sente prazer e temporariamente nos sentimos satisfeitos. Mais ou menos como o apetite. Você faz uma refeição e se sente satisfeito. Mas então a fome volta. Então a mente é como a fome. Ela gera desejos constantemente. Ok? obrigado. É um prazer. Então, Dakara, alguns apegos podem ser muito sutis e enganosos. Como nós os identificamos? Porque nós podemos identificá-los mais tarde, depois que eles já se tornaram apegos e se enraizaram em nossa personalidade. Uma boa maneira de de identificar um apego é através da agitação. Quando você sente agitação, seja na forma de discordância ou na forma de anseio, de sentir falta, esses são sinais de apego. Por que estou sentindo falta dessa pessoa?
Estou me tornando dependente. Ou por que eu estou discutindo com essa pessoa? Ah, porque eu fui controlador demais naquela situação. Mais adiante nas sessões, um tema poderoso que vamos discutir. Por que estou agitado? Eu tinha uma expectativa irrealista sobre aquela pessoa. Eu queria que aquela pessoa se comportasse de forma diferente da sua natureza. Portanto, a agitação é um sintoma de que algo está errado. Na verdade, se você sofre, pode ter certeza de que está apegado a algo, porque o sofrimento é um sintoma de apego. Então, faz o caminho inverso. Se você está estressado, se você está sofrendo, você deve estar apegado. Agora, ao que estou apegado? Cara, tem uma pergunta. Claro, Sérgio. Sim, como não correr o risco de ir para o extremo e não ter envolvimento nenhum? Quero dizer, nenhum apego mesmo. É interessante notar que, quando você vai para o outro extremo, você ainda está apegado. Você está pensando tanto nessa pessoa que decide: eu não quero ter nada a ver com essa pessoa. Então, ela ainda está na sua cabeça. Aquela pessoa me deixa louco. Não quero ter nada a ver com ela. Então, não queremos ir para nenhum dos dois extremos. Então, um extremo é o apego total, pensando o tempo todo. Esteja você com ela ou não, você está pensando nela o tempo todo. O outro extremo é a indiferença. Não há cuidado, não há afeto, nada. Nós queremos o desapego, o caminho do meio. Nós buscamos aquele tipo de amor verdadeiro, onde você entrega toda a sua emoção para outra pessoa, mas faz isso de forma leve, sem o peso do egoísmo, sem cair na armadilha da dependência emocional, sem a possessividade que sufoca e, claro, sem qualquer tipo de favoritismo. Então, queremos refinar nosso amor. É isso. Então, o outro extremo seria não se importar. O apego seria se importar demais, onde você começa a querer controlar, onde você começa a ficar dependente. Tudo bom? Ótimo. Divina já tem uma pergunta. Vamos atender a pergunta da Divina. Oi, você consegue me ouvir? Sim, Desculpe. Eu tive um pouco de dificuldade com o conceito de. Quero dizer, na teoria, quando você disse. Se você ama alguém, você não tenta mudar essa pessoa. Você aceita como ela é. Eu entendo isso na teoria. Isso é justo. Você ama a pessoa e não a pessoa que você quer que ela seja. Mas se você tá com alguém que você ama e talvez essa pessoa esteja passando por uma dificuldade por causa de algo, ok, só para te dar um exemplo. Por exemplo, você tá com alguém que tem dificuldade de se comunicar, por exemplo, e você quer ajudá-la a se comunicar melhor. Você acha que isso ainda é tentar mudar a pessoa ou é um ato de amor? Porque você percebe que essa é uma coisa que talvez esteja impedindo ela de se sair bem no trabalho ou em círculos sociais. Eu só tive um pouco de dificuldade com esse conceito. Faz sentido? sim. Obrigado. Então, quando uma pessoa é receptiva e está aberta aos seus conselhos e sugestões, com certeza tente. Mas o seu amor pela pessoa não depende de ela mudar ou não, porque então o seu amor é condicional. Se eles mudarem, eu amarei, e então a mente encontrará outra coisa. E se eles mudarem um pouco mais, eu os amarei ainda mais. Então você mantém a pessoa constantemente em fluxo. Então, se você pensar bem, no que o amor se baseia? O amor baseia-se em se eles se alinham aos seus valores do que é melhor. E isso é o controle. Esse é o ponto negativo. Então, quando dizemos que amamos, significa que você aceita o pacote completo. Aceitar o pacote completo não significa que você não tente ser uma influência melhor para outra pessoa. Significa aceitá-los como são agora.
Mas se você vive constantemente na esperança, na expectativa de que eles possam mudar, você se sentirá frustrado. A outra pessoa se sentirá julgada, não amada pelo que é. E é aí que o relacionamento entra em colapso. Então, Divina, eu te entendo. Então, o amar é a aceitação da personalidade atual da pessoa. Isso não significa que não tentamos melhorar, corrigir, mudar. Vamos pegar mais uma pergunta, Ashadi. E então, na próxima sessão, vamos continuar o assunto sobre apego, porque é muito profundo e tem muitas camadas. Então, por favor, anotem suas perguntas e nós as abordaremos na próxima sessão. Ashadi, última pergunta. Sim. Pode acontecer de o seu dever mudar para o seu apego? Porque, ao cumprir seu dever, isso pode levar a um apego. Claro. A mente pode se apegar a tudo, incluindo o que você faz, seu trabalho. Então você pode dizer, é meu dever fazer isso. E quando você se apega ao seu dever, o que começou sendo guiado pelo intelecto, estou fazendo o que precisa ser feito, agora se torna uma obsessão. A mente fica presa, a mente fica fanática por isso. Eu tenho que fazer isso, e isso estraga o dever. Então a mente assumiu o controle de algo que o intelecto costumava liderar. Portanto, quando uma atividade é definida pelo intelecto, é seu dever, é sua obrigação. Mas quando a mente assume o controle e transforma esse dever em uma obsessão, uma abordagem fanática, uma rigidez, uma dependência, esse dever para de te enobrecer, para de te ajudar a evoluir e, em vez disso, nos torna pesados. Sentimos o peso do dever porque a mente assumiu o controle. Por quê? Porque nos apegamos ao dever. Como não nos apegarmos ao dever? Lembre-se, é apenas um meio para um fim, seu objetivo, a autorrealização. Não se apegue à placa de sinalização. Não se apegue ao caminho. Continue em frente. Continue em frente. Mantenha-se leve. Mantenha-se desapegado. Obrigado a todos por se juntarem a nós esta semana. Continuamos no próximo domingo. Desejo a vocês uma ótima semana pela frente. Tudo de bom.